Nem todos conhecem a Deus, nem todos. Mas Deus conhece a todos. Eu não conheço todos, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. E o que nos difere para os outros é que nós somos sal da terra. Se nós não fizermos a diferença, não servimos para nada. É isso que diz a palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é corta. Obrigado, Jonathan. Ela corta como espada de dois gumes. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de dar desculpas. Eu não vou por isso, eu não tenho comunhão por aquilo, eu não me misturo com fulano, eu só vou orar porque eu gosto de orar, mas eu não gosto de misturar com a igreja. Seja curado. Não, eu estou falando com todos aqui, não é só vocês não. Seja curado. Seja curado, querido. Vira para o seu irmão e fala, aponta na cara dele e diga, seja curado. O texto, põe o texto aí, Mateus 5,16. Tem gente que não conhece a Deus, amém. Tem muita gente lá fora que não conhece a Deus, mas Deus conhece a história de cada um. Campo profundo do Hubble, eu conheço tudo. O vazio que ele falou lá. Não bastou o campo profundo do Hubble. Eles colocaram o telescópio Hubble, chegaram no campo mais escuro, não é 3 bilhões, é 13 bilhões de anos-luz, que era o tamanho do universo. O raio do universo é 13 bilhões de anos-luz. Não bastou, eles encontraram as galáxias. Não fomos longe o suficiente. Então vamos fabricar um novo telescópio. Vamos fabricar o James Webb. E fabricaram um telescópio que ele vê a luz infravermelha, porque o Hubble não via. E quando o James Webb apontou para o mesmo lugar do campo profundo do Hubble, andou mais alguns meio bilhão de anos. Ele foi a 13 bilhões e 800 milhões de anos a mais. 800 milhões de... Chegou lá, o que aconteceu? Estavam lá todas as galáxias prontas. Porque qual era a ideia, irmãos? Era chegar nos extremos do universo e chegar lá e descobrir o Big Bang. Ou seja, que tudo começou com uma explosão do nada, que veio de nada, de uma cabeça do alfinete que tinha tanta energia que gerou isso tudo. Quando a Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus conhece você que está aqui. Deus sabe suas feridas. Deus sabe quem você é. Mas deixa eu lhe falar algo. Ele morreu para salvar você. E não é só salvar da terra para ir para o céu. Para salvar você das enfermidades da alma que você tem. Eu fiz questão do Edilberto falar isso porque eu gostaria que todos estivessem lá. Mas tem muita gente ferida que não pôde estar lá. E tem muita gente que não pôde mesmo. Ouviu, Carol? Ouviu, Jonathan? Ouviu, Anísio? Eu não estou confrontando, não. Eu só estou olhando para vocês e dando um recado com a igreja, porque a igreja se cura quando ela abre o coração para a comunhão. Ouviu, Lohana? Mas eu não gosto desse povo, não, pastor. Esse povo é muito velho. Aprenda com os mais velhos. Você vai criar seu filho, no azeite. Porque quando nós buscamos a comunhão, nós estamos fazendo exatamente o que a palavra está dizendo. Vocês são diferentes, vocês são sal da terra. Como é que é o mundo? O mundo é egoísta. As pessoas do mundo são egoístas. Elas são vaidosas, elas são egocêntricas, elas pensam apenas nelas. Nós somos a igreja do Senhor. Eu falei lá, Atos capítulo 4, diz o que? Eles cresciam em número porque o coração e a alma era um. Se nós só viemos aqui à igreja para sentar e orar, ou buscar revelação. Deixa eu falar algo para a igreja aqui, para acordar a igreja. Por que Pedro repreendeu o espírito de adivinhação naquela menina? O que é espírito de adivinhação? Espírito de adivinhação é adivinhação. Deixa eu te dar uma dica aqui. Os demônios veem tudo.
Satanás vê tudo. Satanás sabe o número do seu CPF, Lohana, do seu, Marcela. Ele sabe. Mas eu dizer o seu número do CPF vai resolver o que da tua vida? Vai pagar suas dívidas? Não vai pagar. O espírito de adivinhação tem tomado o Brasil e feito uma devassa no Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo na internet, não preciso falar. Não preciso falar. Porque nós nos acostumamos a chamar espírito de adivinhação de espírito de profeta. E não é. Profecia prega o futuro. Profecia não revela passado. Se está revelando o passado, irmão, cuidado. Porque Satanás conhece o passado. Ele é acusador, ele vai apontar para você lá no céu e falar: está vendo aquela ali? Aquela ali fez isso, isso, isso e isso. Agora, quando é profecia, é algo para mostrar o pecado. Eu gosto de ver quando é revelação assim. Aponta o pecado. Olha, Deus manda te falar isso. Você precisa consertar isso. Porque você... Lembra da mulher? Falaste bonito. O que você tem agora, você já teve 5, mas o que tem agora também não é seu marido. Ali não era revelação. Ali era confronto. Quando eu começar a ver homens e mulheres no altar confrontando, aí sim. Agora, quando há adivinhação, irmãos, nós temos que abrir os olhos e ver para onde vai levar isso. A igreja não pode andar mais nesse engano, porque a mudança verdadeira está quando nós nos tornamos diferentes do mundo, quando nós preferimos um ao outro. E amar, irmãos, é um desafio para nós. É por isso que eu quero declarar hoje sobre a sua vida: você é sal. Você é sal da terra. Sal mistura com sal. Sal, uma coisa tremenda que eu vi lá no nosso convívio. Irmão, que orgulho da igreja. Vamos dar um aplauso a Jesus por essa igreja aqui. Que orgulho. Que carinho, que comunhão gostosa, que alegria, que brincadeira, as brincadeiras saudáveis. Até o Jonathan andando de cavalo, Tiago quase matou o cavalo, Tiago é grandão. O cavalo correndo com a língua do lado de fora. E tudo uma alegria. O Roberto, até o Maicon andou de cavalo, meu pai. Irmãos, não vimos brigas, não vimos desentendimento, todo mundo sentando junto, uma bagunça santa. E ainda assim, nós vimos ali a presença de Deus, a palavra do pastor Edilberto. E que é verdade, essa palavra, ela nos condiciona a andar em santidade, porque santidade, irmãos, é separação do mundo. Santidade não é uma vida de piedade apenas. Vida de piedade é importante. É importante jejuar, é importante orar. Mas se você jejua e ora e sua vida não muda, algo está errado. E quando eu falo de vida mudar, não estou falando de finanças da sua vida, é você. Porque santidade é caráter. É por isso que Jesus nos confronta com essa palavra. E eu quero te convidar a ser confrontado por essa palavra, para que você busque a comunhão. Amém? Qual é o seu grupo? Eu estava ali agora em cima falando com o Ministério do Louvor. Falei: nós vamos nos reunir, nós vamos fazer um convívio, nós vamos tocar as músicas que o céu quer liberar para a gente, porque a gente precisa andar em comunhão. O Ministério de Intercessão, comunhão, a sua célula, a célula que você convive, as pessoas da igreja que você convive. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos ser curados na nossa emoção. Eu vi isso lá. Eu sei que muitos não puderam ir, mas teve gente que fez birra para não ir. Eu não vou falar nada aqui, não vou revelar nada, mas quem sabe, sabe. E foi fantástico. Foi 0800, gente. 0800. Foi um presente que ele nos deu. Nós nem demos presente para Gilberto. Qual foi o presente que nós demos? A nossa presença. Foi maravilhoso. E a palavra fala isso, na comunhão dos que creram, na comunhão. É fantástico isso aqui. O que nós recebemos aqui, nós adoramos a Deus, é fantástico. Mas às vezes, irmãos, nós não entendemos o que acontece depois que acaba o culto, quando a gente vai para a cantina. É ali que acontece a comunhão, porque nós sentamos para comer.
E nós olhamos um nos olhos dos outros e a gente fala: e aí, irmão, que saudade de você. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Você pode dizer amém? Nós somos irmãos e nós temos um irmão mais velho chamado Jesus. Ele é o primogênito daqueles que vão ressuscitar. E nós não precisamos sofrer mais. Chega. Chega. As nossas diferenças, elas têm que encerrar na cruz do Calvário. Porque se Ele me perdoou, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E o que nós vemos às vezes é Satanás tocando casamentos, tocando famílias, tocando irmãos. Mas eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus, hoje começa uma nova história na nossa vida. Nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos disso. Nós vamos entrar no propósito de Deus. Nós vamos falar: Senhor, faça na nossa vida o que o Senhor quer fazer. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fizerem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Enquanto eu vinha de casa, eu vim meditar. Eu chorei hoje à tarde. Muito. Chorei com essa palavra. Eu vi um filme, irmãos. E parece que foi uma retrospectiva de ontem. Nesse filme, eu vou dizer o filme qual é. Eu vi a palavra do Edilberto e Deus tocou comigo nesse texto de Mateus 5,16. Porque nós sabemos o que temos que fazer. Mas nós prorrogamos, nós jogamos para frente. E está na hora de nós tomarmos posição de servo. Porque se queremos fazer algo nessa terra que nos diferencia de tudo, ser sal nessa terra, temos que correr rápido, porque nós somos servos do Senhor. O nome do filme é Influenciadora Divina. Alguém viu? A Influenciadora Divina. Viu, irmã? Se você não viu, liga lá no Netflix e ponha. Prepare para chorar. Fantástico o filme. E ela teve a Influenciadora Divina. E é um filme evangélico, eu não sabia. Eu peguei para ver. E no meio do filme, irmãos, eu fui muito ministrado. Porque quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém e nós dizemos assim para nós: não é problema meu, é problema dele. O Renato não é problema meu, é problema da sua esposa, ou vice-versa. Nós sempre arranjamos uma desculpa para não fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para servir, não tem para onde correr. Nós fomos chamados para colocar à disposição aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor te deu foi colocado para você colocar à disposição do reino dele e das pessoas. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas chegar assim: não posso dar carona não, pastor, porque eu estou atrasado e eu tenho que comer pizza com a minha esposa, eu não posso levar fulano em casa não. Sim ou não? Você já fez isso? Com certeza. Mas hoje você está aqui para ser curado, está na hora de mudar, irmão. Porque aquilo que o Senhor te deu foi para servir o reino. Não, o pastor Washington leva com o maior prazer, irmão. Eu boto em cima da caminhonete, levo a cambada toda em cima da caminhonete, para mim não tem problema nenhum. Porque eu sei quem me deu tudo, eu sei que tudo que Ele me deu é dele, eu sei que é tudo para Ele. Mas parece que nós ainda não acordamos para essa realidade. E eu quero ler esse texto completo porque ele diz aqui de forma muito simples que não podemos esconder a nossa santidade, a nossa identidade embaixo da cama. Ele diz aqui: vocês são luz do mundo e não pode se esconder uma cidade construída no monte, porque ela é iluminada. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que nós recebemos, que é dom de Deus. Qual é o maior dom, irmãos? Qual é o maior dom? É o amor. O maior dom é o amor, irmãos. Nós temos esse dom. Nós temos esse dom. Talvez hoje você consiga exercitar o amor no seu casamento. Glória a Deus, mas não é só o seu casamento. Não são só os seus filhos. Não é só a teu pai, a tua mãe. Nós temos o dom do amor, porque nos foi dado
para ser sal da terra, fazer diferença. Mas a gente aprendeu a forma errada. Nós, infelizmente, fomos conduzidos, às vezes, no evangelho, no falso evangelho, aí na forma errada, a buscar na igreja aquilo que nos interessa. Eu disse lá, aqui, irmãos, nós não celebramos a igreja, nós celebramos a Cristo. A igreja não foi colocada à terra para ela ser o pedestal ou o lugar. Não. Ela foi colocada na terra para pregar o evangelho de salvação daquele que vive e é rei. É por isso que ela está aqui. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas a igreja não é o foco. A igreja é o instrumento. Diga para a pessoa do teu lado, a igreja é um instrumento. Ela não tem santidade em si mesma. É o Senhor quem a santifica pela palavra. É Ele que ornamenta ela. E Ele vai preparar ela, e no dia que Ele for recebê-la, ela vai estar pronta. Mas Ele é o centro. E se nós ouvirmos as suas palavras, Ele diz assim, se vocês ouvirem as minhas palavras estiverem em vós, então vocês pedirão tudo, e tudo vos será feito. Quantos querem isso? Eu quero. Quantos querem essa realidade para a sua vida? Eu quero viver isso, irmãos. E se eu quero viver isso, eu sei que mais da metade aqui também quer viver. Amém? E o que nós vamos fazer, irmãos? Primeiro, nos submeter à palavra. Nos submeter à palavra. Eu lembro que que Pedro, quando pregou a primeira palavra, ele não pregou para pessoas desviadas para o mundo, ele pregou para crentes, mas que ainda não conheciam Jesus. E a palavra foi simples: arrependei-vos e mergulhem no nome de Jesus. Sejam batizados no nome de Jesus. A realidade da palavra é essa, nós temos que entrar nela e deixar que ela entre em nós. Se a água que é a palavra entra em nós, nós somos mergulhados nela, nós vamos entender o propósito de Deus. E eu já quero liberar, isso vai começar com você hoje. Assim como na vida do José que começou, e ele foi lá, recebeu, entendeu, eu já vou ver ele diferente, amanhã já vou ver diferente. Porque eu sei o tanto que ele recebeu lá. E é essa o nosso desafio. E eu quero encerrar dizendo aqui o seguinte: o que nós temos que ser? Nós temos que ser candeia. E candeia aqui que é colocada no lugar para que todos vejam, as pessoas percebam quem é você e diga, vai ali um homem de Deus. Vai ali aquele dali dá testemunho. As pessoas não precisam falar, mas vão reconhecer que algo na tua vida é diferente. E eu quero dizer isso com todas as letras para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Como é que nós vamos ser reconhecidos? Nós vamos ser reconhecidos como aqueles que têm alegria. Rapaz, eu vou lá na igreja, pô, aquela igreja é alegre, aquelas pessoas são alegres. Quando eu chegar, quantos aqui chegaram aqui, rapaz, me senti em casa? Maioria. Eu lembro de uma irmã lá do Arraial, que ela chegou, rapaz, olha, eu fui tão bem, a Marielle, ai, pastor, me senti tão bem. Todos temos que chegar na igreja, seja ela qual for, e ser recebidos bem. Isso aqui é um grande hospital, irmãos. Nós temos médicos, temos o médico dos médicos, temos enfermeiros, literalmente, e temos os doentes. Mas que eles vão sair daqui com alta e vão vir para trabalhar, para ajudar aqueles que vão chegar doentes a também serem curados e ter alta. Por que eu estou falando isso? Porque Deus moveu meu coração desde lá. Mas como eu não queria tomar a palavra era do pastor Gilberto, que eu falei, não vou pegar a cena que o aniversário é dele. Mas era essa a palavra. Porque a comunhão é importante para nós. Então, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos. Seu irmão declara. Vou calar meus lábios, profetizar.
sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição, nenhuma maldição. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca faltam. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca Pega a mão do teu irmão aí agora. Essa palavra, irmãos, ela veio do fundo do coração de Deus para a igreja. Porque há no nosso meio pessoas que precisam dessa comunhão. Pessoas que às vezes nós não chegamos perto para dizer o nome, para dizer, olha, pode contar comigo. Tem pessoas aqui que precisam disso. E o Senhor nos deu esse poder. Amém? O Senhor nos deu esse poder de entrar na vida das pessoas e fazer a diferença. Então eu quero te a você buscar isso, buscar as pessoas. Existem irmãos aqui que você talvez não conhece, nunca abraçou. Existem pessoas lá no teu trabalho, lá fora, precisando de uma palavra. E você é sal. Amém? Talvez o seu patrão que está aí cheio de problemas, cheio. Você tem a vida para dar para ele, mas você fala, não, meu patrão, não, querido. Ele é alguém que precisa daquilo que você tem, daquilo que Deus te deu. Às vezes nós travamos com medo da resposta da pessoa. Mas eu quero dizer para você essa noite, com todo carinho, não deixe que a timidez ou que aquilo que você já viveu paralise você. Seja sal, seja ousado, seja luz, seja ousado. Porque a ousadia é a marca da igreja. Ah, onde está isso? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não vejo uma igreja covarde, irmãos. Eu não vejo. A igreja de Jesus, aquela igreja de Atos, ela não tinha medo. Ela não era covarde. Ela era ousada. Ela era ousada naquilo que ela representava para Deus, mas também ela era ousada para aquilo que ela representava para a humanidade. Nem todos conhecem a Deus, mas Deus conhece a todos, inclusive a igreja dele. E se foi ele que deu autoridade a ela, tome posse dessa autoridade. Ele diz, se vocês fizerem, olha, que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês fizerem, eu vou dar o meu aval. Mas nós precisamos tomar posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra começando com tua casa. Você vai chegar e vai dizer, a minha casa, toda a minha casa servirá o Senhor. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito de ousadia sobre nós. A ousadia nos trará essa unção, a unção de cura. Eu quero terminar esse culto orando, irmãos, para que você saia daqui batizado nessa unção. Porque Deus tem preparado o melhor para nós, eu creio nisso. Quantos creem nisso? Que o melhor foi preparado para nós. O reino dele é o melhor. Os céus são o melhor. Mas ainda acima de tudo ele prometeu. Sabe o que ele prometeu? Não deixo qualquer paz, eu deixo a minha paz. E a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Então pega a mão do teu irmão. Nós vamos orar agora como igreja. Nós vamos declarar para o Senhor, o dono da igreja, que nós estamos aqui, que a cura dele, a cura da nossa vida, das nossas emoções, que nós somos esse sal e que nós fazemos a diferença. Pai querido e Pai amado,
Nós declaramos essa noite que nós dependemos de Ti. Que seria de nós, Senhor, se não fosse o Teu amor por nós e a graça e a aliança que o Senhor tem? Nós não iríamos para lugar nenhum. Se não fosse a Tua vontade, Pai, nós não estaríamos aqui. Mas assim como o Senhor nos escolheu, Pai, assim como o Senhor nos escolheu, nos limpou, nós pedimos agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos usa para o poder da Tua glória. Nos usa, Senhor, para que aquelas pessoas que precisam da igreja sejam alcançados por ela, meu Pai. Senhor, nos cura de toda enfermidade, Pai, enfermidade da nossa alma, aquilo que nos impede de provar o melhor do Senhor. Porque a nossa alma, Senhor, ela foge da cura, ela tem as suas desculpas, mas só o Senhor pode nos curar. Por isso, Senhor Jesus, essa noite nós entregamos a nossa vida. E essa pessoa que nós estamos dando a mão aqui agora, Pai, elas fazem parte do Teu corpo. Pai, o meu irmão que eu estou dando a mão aqui agora faz parte do projeto do Senhor para a minha vida. Ele faz parte desse corpo, eu sou um com Ele. Pai, eu sou um com a minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Pai, eu não aceito mais que nenhuma vaidade, Pai, nenhum pensamento egocêntrico, egoísta, mas faça parte dos meus pensamentos, Senhor. Eu peço a unção do Teu Espírito Santo, quebra todo argumento em mim, Senhor, quebra todo argumento que me impede de provar o melhor que o Senhor tem para mim. Quantas vezes, Pai, eu passei dificuldades, eu não sabia o que fazer, e o Senhor levou alguém para trazer uma palavra. Pai, assim como eu fui alcançado, eu quero ser agente de cura e agente da Tua palavra. Eu quero ser Teu mensageiro para levar, Pai, aquilo que está faltando para aqueles que não Te conhecem. E assim como o Senhor usou o Teu Filho hoje para trazer essa palavra, não adianta fugir, Senhor. Mesmo que eu vá para o mais profundo abismo, o Senhor está lá. Tu me sonda e Tu me conhece. Tu sabe desde que eu acordo e a hora que eu durmo, Tu sabe os meus pensamentos. E antes que eu traga eles à tona, o Senhor já sabe. Não tem como eu fugir de Ti. Por isso, Senhor, sonda o meu coração essa noite. Mostra aquilo que está errado. Conserta aquilo que está errado. Eu Te dou a minha vida essa noite. E agora, de mão dada com meu irmão, nós fazemos uma aliança aqui. Uma aliança de comunhão, de graça, de perdão. Pai, se eu magoei alguém, se eu feri, Pai, eu sei que eu vou pedir perdão. Eu vou dizer, irmão, sou um contigo. E nós nos submetemos a essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos satisfaz. E acima de tudo, Tu és vida para aqueles que têm sede e fome. Tu és o caminho para aqueles que estão perdidos. E Tu és a verdade para aqueles que andaram um dia na mentira, mas hoje veem o Senhor Jesus como autor da sua fé. Muito obrigado, Senhor. Seja no nosso meio o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para a glória do Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, amém.